Bom dia, pessoal. Renato Barros aqui de novo, falando, continuando nossas aulinhas aqui de português. Nós vamos agora para a parte de produção textual. Você sabe que a nota de vocês inclui também a parte de produção textual. E nos dois primeiros capítulos da primeira unidade, nós temos como produção textual o conto, tá certo? Então, nós vamos aqui começar com o conto tradicional, pessoal. O conto tradicional, ele tem a mesma estrutura de uma redação, por exemplo, né? Tem começo, meio e fim. E nós vamos aqui falar um pouco sobre como fazer essa produção textual, o conto, né? Falar um pouco também da história dele, de como ele foi, de como ele se iniciou até o estágio que ele está agora, tá certo? Então vamos lá. Conto, a origem do conto, né? Vou colocar aqui meu rosto mais para cima, meu rosto jovem. A origem do conto. Ele nasceu, pessoal, na tradição oral. O que isso quer dizer, professor? Bom, o nome já está diz, tradição, ou seja, ele era contado, pessoal, via oral, ou seja, de boca a boca, né? Como assim, professor? Os contos antigamente era bom, obviamente não existia internet, não existia TV, não existia nada, digamos assim, para as pessoas interagirem que não fosse a oralidade, né? Então eles se reuniam em volta de fogueiras, em grandes salões, em comemorações e começavam a contar histórias, certo? Então essa tradição oral, ela data, pessoal, de milhares e milhares de anos atrás, né? Acho que mesmo quando o homem não falava ainda essa linguagem como nós falamos agora, ele já contava histórias de outras formas, através de gestos, através de desenhos, através de barulhos. Então, o conto ele data de milhares de anos atrás, porque ele vem da tradição oral, certo? Inicialmente, eram histórias ou histórias de bichos ou mitos. Por que eu coloquei esse histórias aqui? É só para explicar para vocês, pessoal, a diferença de história para história. Assim, uma história pode ser uma história, mas uma história, diferentemente, não pode ser uma história. Sempre tem essa brincadeirinha, né? História, pessoal, eu posso utilizar ele para ciência, história, né, dos historiadores. Já história não. História eu só posso utilizar para causos, contos, que no caso é o que nós estamos falando aqui. Então, um conto pode ser uma história, pode ser uma história. Mas uma história não pode fazer parte da ciência, tá certo? A história está relacionada à imaginação, à criatividade, inventividade. E história também está relacionado a isso, mas também está relacionado à ciência, tá bom? Só para vocês virem, se vocês virem essa palavra em algum lugar, ela não está escrita errado, tá bom, pessoal? Porque ela está se referindo a algo fictício, a algo que foi criado, tá certo? A algum mito, por exemplo, né? Um mito é uma história, porque é algo inventado, é algo que não existe, certo? Então, inicialmente, os contos eram histórias de bichos ou mitos. E esse aqui é o marco dos contos, pessoal, que foram um dos primeiros contos escritos, As Mil e Uma Noites, que data de muito tempo atrás, e conta a história do rei Shariar e da Sherazade. Interessante, o rei Shariar, pessoal, ele... como é que eu posso falar nas palavras que nós possamos entender sem zombar muito dele? Ele, o rei Shariar, é um corno inconformado, né? Ele foi traído pela esposa dele e decidiu que para não nenhuma mulher mais traísse ele, assim que ele tivesse uma noite com ela, ele a mataria na manhã seguinte. Sherazade era uma mulher muito bonita, né? E ele quis, obviamente, deitar com ela, com a Sherazade. Mas a Sherazade também era muito esperta. E foi o que ela começou a fazer. Ao final da noite, ela começou a contar histórias para ele. De As Mil e Uma Noites. Por que As Mil e Uma Noites? Porque ela inventava uma história atrás da outra. Uma atrás da outra. O rei Shariar, muito curioso, sempre queria saber o final. E depois de tanto ela contar a história, ele acabou desistindo de matá-la e desposou a moça, né? Casou com ela e foram felizes enquanto duraram, certo? Então aqui
é o marco inicial do conto, digamos assim, o conto escrito, né? Que é o livro As Mil e Uma Noites, que contam essas histórias, aliás, que data de muito tempo atrás e que traz esses dois personagens aqui principais, o rei Shariar e a Sherazade, certo? Atualmente, pessoal, o conto é um gênero literário consagrado e requintado. Né? Começou na tradição oral, falando de mitos, né? Histórias assim, e hoje é um gênero extremamente consagrado. Os bons contistas são considerados os literatos, digamos assim, extremamente habilidosos. Porque, por exemplo, um romance, né? É um livro que tem, às vezes, até 400 páginas. Um conto pode ser escrito em uma página ou em 100 páginas. Isso vai depender do contista. Então, essa habilidade de contar tanto em uma página como em 10, em 100, tá certo? Ou mais de 100, ela é muito valorizada na literatura atualmente. Então, o conto é uma das vertentes, dos ramos que nós temos literários, que é, digamos assim, extremamente valorizado pela crítica atualmente. Tá bom? Beleza. Agora vamos para a estrutura do conto. Pessoal, o conto, como eu disse para vocês, é bem parecido com uma redação. Né? Ele tem praticamente as mesmas estruturas. Ele tem uma introdução ou apresentação, tá certo? Essa introdução, pessoal, o que vai acontecer? Vocês vão apresentar os personagens, vão dizer o tempo em que esse personagem se encontra, né? A época, o lugar que ele se encontra e também dizer a situação inicial. Ou seja, a introdução e a apresentação vai apresentar os personagens, o tempo, né? O lugar e a situação inicial. Situação inicial, pessoal, que a gente chama de equilíbrio inicial. Geralmente esse equilíbrio está todo mundo tranquilo, né? Tudo acontecia conforme o cotidiano. Aí a gente entra no desenvolvimento. O desenvolvimento do conto é onde há complicação, vai acontecer algum problema. Você começou a sua história aqui, apresentou seus personagens, disse onde eles vivem, né? E apresenta a situação inicial, mas acontece alguma coisa, alguma complicação. Nesse desenvolvimento, a complicação acontece e ela vai se desdobrando. Através dessa complicação, vão acontecendo outros fatos. E esses fatos vão se tornando mais complexos até nós chegarmos ao clímax. O clímax do conto é o ápice. É aquela parte mais emocionante. É onde essa complicação aqui do desenvolvimento ela vai ser resolvida ou não. E como é que a gente vai saber se ela vai ser resolvida ou não? Com a conclusão ou desfecho. Tá certo? No conto tradicional, pessoal, essa ordem, isso aqui é a ordem dele. Primeiro você faz a introdução, depois o desenvolvimento, depois vem o clímax e por último a conclusão. O conto tradicional tem que ter essas partes, tá certo? É o conto tradicional, que é o que nós estamos abordando agora. Nossa, minha letra já é linda, mas assim. Beleza. Ou seja, essa aqui é a tradição contista. Tem que ter a introdução, desenvolvimento, clímax e a conclusão. Essa é a estrutura do conto tradicional. Introdução, como eu disse, os personagens são situados no tempo e no espaço e há um equilíbrio inicial, né? Você apresentou os personagens, diz o lugar que eles estão, o tempo que eles estão, né, como é o cotidiano deles. Pronto, isso é a introdução. O desenvolvimento, o conflito acontece e há desdobramentos dessa problemática. Né? Como eu disse, acontece alguma coisa que muda aquele equilíbrio inicial e a partir disso acontecerão outros fatos que deixarão a sua narrativa mais complexa. Aí vem o clímax, o momento em que o problema é resolvido ou não. E, finalmente, temos o desfecho. O desfecho é mostrado o que aconteceu depois do conflito. Há, novamente, um equilíbrio na narrativa, né? Ou seja, essa conclusão aqui, o desfecho, há esse clímax, como eu falei anteriormente, aí, de alguma forma, os problemas são resolvidos, porque o tempo não para no conto, né? Então, depois disso, torna-se equilibrada de novo a narrativa, mas vale ressaltar, pessoal, que esse equilíbrio aqui é diferente do equilíbrio inicial, porque aconteceu esse problema e os desfechos dos problemas, esse clímax. Então, há um equilíbrio novamente no final da narrativa, mas há uma mudança em relação ao equilíbrio inicial.
certo? Porque alguma coisa aconteceu com os personagens. Por exemplo, alguém pode ter morrido, alguém pode ter, sei lá, engravidado, alguém pode ter viajado, aconteceu alguma coisa, tá certo? E essa conclusão volta a algum equilíbrio, mas é um equilíbrio diferente do equilíbrio inicial, certo? Bom, é isso. Esse aqui, pessoal, é o conto, como eu falei, conto tradicional. Nós vamos falar ainda sobre o conto moderno, né? Que o conto moderno tem algumas diferenças desse conto tradicional aqui, que se iniciou com as Mil e Uma Noites, né? As histórias de Sherazade. Tá bom? Sherazade, aliás. Bom, é isso. A nossa aula finda por aqui. Né? Aulinhas rápidas de 10, no máximo 15 minutos, pessoal. E com isso, vocês agora estão aptos a fazer as atividades do livro, as atividades relativas ao conto. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, essa primeira atividade aqui, aliás. Essa atividade é muito importante que vocês façam. Aqui, ó. Nós temos o conto aqui. Aqui. Nós choramos pelo cão tinhoso. Tá certo? Você vai ler esse conto. Beleza. Vai responder essa atividade aqui, ó, da página 32. Página 33. Certo? 34. 35. E nós temos também, pessoal, a parte de produção textual, né? Que essa vai valer uma nota relativamente alta para vocês. Depois eu vou dizer para vocês direitinho quanto é. Mas vocês vão ter que escrever um conto. Aqui, ó, o item 1, hora de escrever, tem assim: reconte o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Ronwana, a partir de uma das sugestões. Utilizando as informações sobre o conto apresentado nesse capítulo, acrescente outros personagens e outros fatores na história. Leia o conto integral, disponível na internet, e depois conte a história. Não copie e passe. Assim, essa parte de escrever aqui para vocês, eu não vou querer que vocês façam esse item 1. Eu quero apenas que vocês escrevam um conto, tá certo? Um conto que tenha a estrutura, o conto tradicional. Tem a estrutura, qual a estrutura? Que nós acabamos de ver. Estrutura inicial do conto. Ok. Só um instante aqui. Aí. Vamos lá. Aqui, ó. Certo, só um instante, o telefone tá tocando aqui. Pronto. Introdução. Aqui a estrutura. Vocês, então, pessoal, a atividade de vocês vai ser fazer um conto com a estrutura de introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Tá certo? Vocês vão ter um tema livre, pode escrever em qualquer época, com quantos personagens quiserem, mas o conto de vocês tem de ter introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão e, no mínimo, 2 páginas em frente e verso. Ou seja, tem que ser uma história que tenha realmente isso. Uma página para introdução e desenvolvimento, com clímax e conclusão. Ou seja, você pode botar alguma coisa em cada página, né? São 2 páginas de frente e verso. Então, esse é o exercício sobre o conto que vocês têm que fazer. Aqui no livro didático de vocês tem essa atividadezinha aqui que eu até vou colocar na plataforma, né? Como fazendo o item 1, mas, aliás, eu ainda não coloquei, então eu vou colocar na plataforma apenas o seguinte: façam um conto que segue a estrutura do conto tradicional, tá bom? Então, qualquer coisa vocês podem agora me contactar via WhatsApp, né? Eu já estou comunicável de novo. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá certo? Então é isso. Nossa aulinha sobre o conto tradicional finda aqui e nos encontramos na próxima.